Nós finalmente temos a força de novo! Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, né? E hoje vamos falar de Mestres do Universo Revolução, lembrando que essa série, que já tem 5 episódios e que já forma um arco de história completa, então dá pra assistir como se fosse um longa de desenho animado dividido em 5 partes, pra quem quiser pegar e ver na Netflix, é uma continuação de Mestres do Universo Revelações, que foi a série que saiu ano passado na Netflix. E uma coisa importante é a forma como a estrutura da história é contada e como as coisas são desenvolvidas, ela é muito mais dinâmica, bem estruturada e realmente protagonizada pelo He-Man, diferente do Mestres do Universo Revolução, que era... Revolução não, Revelações, que era muito mais um mergulho na história do mundo, contando meio que como funciona toda a mitologia do universo do He-Man. Tanto que o He-Man só vira protagonista na segunda metade do seriado do Revelações, e entre essas revelações a gente tem como a origem da Teela, dos poderes do Adam, que a espada do poder, na verdade, ela é forjada com material que vem tanto do paraíso quanto do mundo das trevas, por isso ela é tão poderosa e é capaz de controlar a magia, né? E qual é a proposta, então, de Mestres do Universo Revolução? O conceito básico é: aqui, He-Man, o príncipe, mais precisamente o príncipe Adam, ele tem que lidar com a perda do pai, sendo ele o herdeiro do trono de Eternia. E ele tem que decidir se ele vai continuar atuando como He-Man, como guerreiro, se ele vai se dedicar somente à questão do reinado, se ele vai tentar arranjar alguma outra solução que resolva tudo isso. Ao mesmo tempo, nós temos questões pendentes em relação aos acontecimentos anteriores, que aqui são colocados como o grande cataclisma. Tanto que ele tenta dar a impressão que mesmo se você não assistiu o seriado anterior, você consiga entender. Mas, basicamente, o que acontece? Aqui nós temos um esqueleto que serve ao poderoso Hordak e sua horda, né, de seres ciborgues. Então temos um esqueleto que foi transformado parcialmente em uma criatura biônica e que agora serve esse mega exército que quer transformar toda a população de Eternia em robôs e ciborgues dedicados unicamente a servir a ele. E também nós temos a Teela como a nova feiticeira, já que foi revelado que ela era filha da feiticeira anterior e que tinha parte do seu poder, e agora ela está aprendendo a usar os poderes dela dentro do castelo de Grayskull. Só que tem um detalhe agora. Devido aos acontecimentos do material anterior, temos esse grande cataclisma da magia que aconteceu no seriado do anterior. O que acontece? Nós temos grandes danos à própria estrutura básica do mundo espiritual de Eternia. Tanto que o que acontece? Aquilo que seria o paraíso do universo do He-Man, ele foi destruído e as almas boas estão vagando. Então, o que sobrou é os poderes das trevas justamente do submundo, né? Que vez ou outra consegue inclusive capturar algumas dessas almas, né? Então, o que acontece? A Teela tem que pegar e aprender a usar os poderes dela, o que inclui entender qual é a origem dos poderes realmente que formaram o planeta Eternia, né? O que envolve entender cada uma das 3 divindades cósmicas que formaram aquele mundo, o que significa também entender várias histórias de como funciona aquele universo. Então ela vai numa jornada pessoal para poder desenvolver os poderes dela, para assim conseguir, inclusive, restaurar justamente parte do mundo espiritual que foi destruído, né? Ao mesmo tempo, ela tem essa questão dessa invasão que está ocorrendo dessa horda robótica em Eternia, e é claro que os caminhos dela e do He-Man vão acabar se cruzando novamente por causa disso. E o que ocorre? Sem dar spoilers, eu acho que o grande triunfo foi que ele melhorou como é contada a história, o Kevin Smith. Pois no seriado anterior era uma coisa muito linear, isto é, uma coisa seguida da outra, e quando você falava de um personagem, meio que você esquecia quase que o resto do universo. Aqui é uma forma de contar a história, inclusive, mais complexa, porque nós temos o He-Man / Adam tendo que lidar com as duas situações dele, e ao mesmo tempo os personagens ao redor dele sendo desenvolvidos. Temos a relação toda dele com o Gato Guerreiro, que é muito legal também, ele descobrindo os segredos obscuros da família real.
e mesmo a relação dele com a Tila, já que ele é apaixonado por Tila, ele tá tentando dar um jeito de perder a vergonha para se declarar com ela, né? E ao mesmo tempo temos a relação dele com o esqueleto, que vai ficando cada vez mais complexa, já que ele descobre que existe uma ligação muito forte entre o passado do esqueleto e o passado da família real. Que quem já viu gibis e outras histórias já tem uma noção do que é, né? Mas é bem interessante porque na história anterior, tem um momento onde o esqueleto tinha falado, onde ele era uma criatura demoníaca com milhares de anos de idade. Só que o que acontece? Aqui ele descobre que isso é uma mentira que foi implantada na cabeça dele quando ele recebeu os poderes das trevas. E talvez essa seja uma coisa muito bacana, onde o esqueleto ele vai relembrando o treinamento que ele teve com o Hordak no passado, o grande mestre da Horda. E, sim, ele teve o grande mestre dele que ensinou a usar os poderes das trevas, ao mesmo tempo que a mente foi manipulada e controlada. Tanto que quando você vê que ele vai recuperando as memórias, ele vai deixando de ser simplesmente aquele cara, aquele tom meio engraçado e bodachão e exagerado que ele tem, e vai ficando cada vez mais sinistro e estratégico, o que dá a impressão de que realmente ele era um cara muito mais estrategista, manipulador, inteligente no passado, e que essa lavagem cerebral, se de um lado funcionou por Hordak ajudar a controlar ele, do outro acabou meio que apagando parte da própria capacidade de raciocínio do esqueleto. Então a gente vê a evolução dele como um mega super vilão, inclusive à medida que ele vai adquirindo novos poderes, porque além dele ter os poderes mágicos, como eu falei, ele vai ser infectado com um vírus que transforma o corpo dele em máquina também, e que ele é justamente ele é recrutado dentro dessa ordem que criou o vírus para pegar e espalhar esse vírus pelo planeta para controlar a mente de todo mundo, né? E ao mesmo tempo, ele vai aprendendo a controlar os novos poderes dele, a desenvolver, conseguir descobrir como funciona toda essa cadeia estratégica lá dentro para ir subindo na hierarquia. Então, ele é quase como um co-protagonista da história, sabe? E isso que é interessante. Você não deixa de ter a história do He-Man no processo, a história da Tila no processo. Você tem a história principal, as histórias secundárias, e dentro dessas histórias você tem pequenas histórias terciárias que vão se desenvolvendo, como a questão do corpo que tá lá dentro. Inclusive, uma das coisas bacanas é o seguinte, além do Gorpo ter retornado com tudo, meio que eles nem tentam dar uma justificativa muito grande em relação à questão da situação mortal que ele passou na história passada, aqui fica bem claro. Não, ele tem poderes, ele tem uma nova leva de poder místico que permite ele transcender o mundo do vivo e do mundo dos mortos, o que é uma beleza. E o que acontece? Toda a história acaba caindo justamente nessa coisa de ataque de tecnologia versus magia, e acaba evoluindo para uma coisa justamente como conseguir o equilíbrio de magia e tecnologia. E dentro dessa questão, é bem interessante como eles desenvolvem o que é magia e o que é tecnologia na história, né? Que lá fica bem claro em vários pontos como magia é despertada e orientada através das emoções, como é a energia da emoção que pega, puxa, direciona a força da magia que gera esse poder, enquanto a questão tecnologia é aquilo que você lida com o raciocínio, a lógica, a observação calculada para você conseguir pegar e fazer um resultado, sabe? Então, isso se torna ainda mais acentuado quando, não apenas na evolução de cada personagem, inclusive porque para conseguir justamente um nível de poder maior, inclusive nós temos 3 formas novas do He-Man, uma com um upgrade mais simplesinho e uma mega poderosa que aparece mais pra frente, e mesmo a Tila acontece a mesma coisa com esses upgrades, envolve justamente conseguir a questão de equilíbrio entre as forças. E o que são exatamente essas forças? Fica bem claro que é justamente a questão de você equilibrar o lado emocional com o lado racional. Inclusive, tem um momento onde temos um personagem ótimo, que não é spoiler que eu vou falar, porque ele aparece no trailer, que é o Eobor, que para quem não conhece, ele simplesmente foi um personagem criado exclusivamente pro filme live action do He-Man, lá no finalzinho dos anos 80, quando tentaram ressuscitar, a franquia já estava caindo do esquecimento da animação e tentaram ressuscitar ela no cinema. E o que acontece? É aquilo que é comentado
na animação, fica bem claro que dentro do universo, desse universo de animação que foi criado, os acontecimentos do filme live action ocorreram mesmo, sabe? O que é bem bacana. E mesmo se você não assistiu, não tem problema, porque a ideia básica é que eles mencionam meio que a grande viagem que eles fizeram junto no passado, o que tudo bem para você entender como eles se conheceram, né? E ao mesmo tempo, você entende que o Wilbur nunca apareceu em nenhuma grande história, porque ele é um cientista recluso, que fica no canto dele e tudo mais, mas é bem da hora como é colocado uma forma dele, como ele vê o universo, como uma coisa muito como um instrumento musical, e como a tecnologia, como você usa isso para sintonizar com os acordes da música celeste, o que eu acho muito bacana e muito bonito. E ele e o corpo, que tipo, magia e tecnologia, tem que trabalhar juntos para conseguir equilibrar as coisas. E o Warp a gente sabe que tem todo aquele lado emocional dele, o Wilbur a gente vê aquela coisa muito do raciocínio técnico, né? Então é muito a questão de como você é importante trabalhar seu lado emocional e seu lado racional para você conseguir as coisas ao invés de ser tomado por pela frieza de um ou pelo descontrole emocional do outro, sabe? O que eu acho que é bem bacana dentro da história e de como isso é desenvolvido. Inclusive, a grande batalha final, que realmente ela é bem feita, inclusive temos alguns plot twists bem interessantes que a gente não imagina. Algumas coisas de algum modo são aquela estrutura óbvia do que você vai ver numa historinha de espada e feitiçaria, né? E do outro lado, temos algumas reviravoltas bem interessantes, já que você realmente vai mergulhando e desenvolvendo. Inclusive, eu acho que nesse sentido a história é muito mais bem feita do que o Mestres do Universo, o Revelações, porque lá a gente, além da história, eu acho que ser bem mais arrastada do que aqui, o que acontece é que, como eu disse, a estrutura de contar a história é muito mais bem desenvolvida. Os personagens, eu acho que eles sofrem transformações e mudanças pessoais muito mais radicais, e eles aprendem e se desenvolvem de forma muito mais dinâmica, ao mesmo tempo que, como eu disse, vários personagens, ele aprende a desenvolver em pouco tempo vários personagens, cada um dentro da sua linha. Tanto que, por exemplo, dentro a gente tem a Tila ligada ao He-Man, por isso a gente tem a história dela como feiticeira se desenvolvendo. Só que dentro dessa história dela se desenvolvendo, temos ainda desenvolvido em menor grau, mas assim, de se mostrado passo a passo, como é a jornada de redenção da Maligna, que quer pegar e consertar a catástrofe cósmica que ela fez na última temporada. Lembrando, inclusive, uma última coisa. Algumas pessoas falam que na temporada anterior, a Tila convenceu a Maligna, através de uma palestrinha, a ficar do bem. Não foi isso que aconteceu. O que acontece é, na temporada anterior, que dá pra falar aqui porque como é continuação, teoricamente você tem que ver a temporada anterior pra entender melhor essa, mas como eu disse, dá pra entender bonitinho, e se você não assistiu a temporada anterior, então é melhor vocês ouvirem a explicação também aqui. O que acontece? E forem assistir o Revolução Direto, melhor, isso aí já deixa uma noção mais interessante. É o seguinte, no final, a Maligna tinha roubado todos os poderes do Castelo de Grayskull pra ela, e antes, quando o Esqueleto tinha mostrado o poder de Grayskull, ele tinha mostrado o funcionamento do universo, ele mostrou o pior lado de toda a existência para ela. Isso fez com que ela pirasse e resolvesse destruir todo o universo, porque acha, bem, tá tudo bugado, vou destruir essa coisa, sabe? E quando a Tila pega e consegue assumir o poder de feiticeira, ela mostra através desse fluxo de poder, na verdade, as coisas positivas do universo, dando o conceito que é o seguinte: você como ser humano é limitado do que você está conseguindo pegar e absorver de informação. E mesmo você como senhor ou senhora absoluta do Castelo de Grayskull, você só consegue ver uma parte do funcionamento do cosmos, e essa parte vai depender de como sua cabeça está funcionando. Então a Tila mostrou que existiam muitas coisas boas e mostrou para ela, dentro da própria essência da criação, isso diretamente para o poder mágico da Maligna. E com isso a Maligna começou a entender que na verdade ela foi treinada desde criança como esqueleto somente para ver o lado das trevas das pessoas, e existe todo um lado luminoso, inclusive tanto no sentido filosófico quanto no sentido da magia dentro do universo do He-Man, que ela não estava percebendo justamente por causa desse treinamento mágico específico que ela tinha visto. Então,
Essa é a questão da redenção da Maligna, não é simplesmente uma palestrinha. Ela foi tocada diretamente pelo poder da magia do bem do universo, e ela viu e testemunhou essa magia do bem que ela nunca tinha observado de forma direta e de dentro, justamente porque ela tinha sido cegada pelo esqueleto nesse aspecto, desde o treinamento mágico, quando ela era pequenininha com ele, sabe? Então é muito legal ver o processo de redenção dela, ao mesmo tempo que a gente conhece outros personagens, como o dragão que guarda o poder lendário dos deuses serpentes, que tá na história, sabe? Então eu achei bem bacana, e como eu disse, é uma historinha bem completa, dá pra assistir como se fosse um filminho de 2 horas e meia assistindo tudo, sabe? Ou como uma minissérie mesmo, sendo que no final, tipo, tem cena extra que inclusive faz um pouco de piada com aquela questão da moral da história que sempre não tinha no final do He-Man. Inclusive é um pouco. Se você não entendeu a moral da história, isso daqui, mas é bem bacana como eles desenvolvem. E além disso, tem uma pequena cena extra antes dos créditos que mostra qual é o gancho para a próxima temporada, quem deve ser o próximo vilão, melhor dizendo, a próxima grande vilã que vai estar lá dentro. Então, essa é a minha opinião pessoal. Eu achei bem melhor, bem desenvolvida. Quem gosta do He-Man como um todo, ou quem gostou principalmente quem gostou do Revelações, vai amar o Revolution. Quem não curtiu muito os Revelações por achar muito genérico, por achar uma vitória ou por achar que tinha pouco o He-Man, aqui tem exatamente o que estava precisando na história, e como eu disse, é muito mais bem trabalhado, inclusive tanto quanto Revelação, quanto em relação às próprias séries anteriores do He-Man. Então, gente, aqui foi a minha opinião, e até o próximo vídeo, coloque aqui a sua opinião aqui embaixo, falou!